Olá pessoal, professor Luciano. Vamos iniciar da sequência nossos vídeos aqui sobre a parte prática da nossa disciplina, né? Então, esses vídeos servem como material de apoio para a disciplina de paradigma de programação, onde estaremos trabalhando com microservices, mais especificamente microservices em Java. Volto a relembrar, reforçar que esses vídeos eles têm intuito de auxílio, né? Então são materiais de apoio. Então não são vídeos. Nós estou utilizando microfone integrado, câmera integrada, não tem luz, não tem nada. O foco aqui é material de auxílio, material de apoio para vocês, né? Não é uma videoaula, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar. A primeira coisa que eu pensei em nós fazermos é preparar o nosso ambiente. Nas nossas outras aulas a gente já iniciava com Eclipse e tudo mais, mas aqui eu quero um pouquinho diferente. Eu quero que nós já tenhamos o nosso repositório, onde estarão os nossos microservices, nossos serviços, nossos projetos, e depois, então, quando nós tiver tudo isso prontinho, a gente começa a botar a mão na massa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso repositório lá na nuvem, certo? Então, isso vocês têm que saber, vocês devem procurar quem ainda tem uma dificuldade, mas é mais do que importante, né? Vocês, acredito que todos vocês sabem. Então, a primeira coisa, vou acessar aqui, nós vamos estar utilizando o repositório do GitHub, né? Repositório na nuvem, nosso Git vai ser o GitHub, que é o aberto. Então, vocês vão acessar o GitHub, acredito que todos, 100% possuem contas no GitHub, aqueles que não possuem têm que criar, né? Após logarem com a conta de vocês, vocês vão estar logados, vocês vão dar um new para criar um novo repositório. Aqui o nome do repositório fica aberto para vocês, mas eu recomendo fortemente que todos tenham o mesmo nome de repositório. Ou, né, por quê? Porque facilita para o professor, facilita para quando a gente for falar na aula, quando tiver algum problema, o professor auxiliar vocês, tá? Mas não é obrigatório, fica a critério de vocês. Eu vou colocar então e recomendo que todos coloquem o nome de microservices, microserviços em inglês, né? E um hífen Java. Óbvio que nós vamos estar trabalhando em Java, mas então vamos colocar ali. Na descrição, nós vamos colocar assim: projetos de microservices desenvolvidos em Java com Spring Boot 3, certo? Então, nós vamos colocar projetos de microservices desenvolvidos em Java com Spring Boot 3. Tipo de repositório, público ou privado. Como é um repositório de aula, de aprendizado, é altamente recomendado que seja público, já serve como o portfólio de vocês, né, e tudo mais. Então, caso vocês optem, por algum motivo, que não me vem na cabeça agora, para ser privado, tem que adicionar lá o professor, Luciano Rodrigo Ferreira, Luciano-Ferreto aqui, adicionar para que eu tenha acesso, beleza? Mas, se não, fortemente recomendado que seja um público. README file. Vamos colocar lá para ele adicionar, criar o nosso README file. Depois vocês podem melhorar esse README file, documentar, fazer tudo mais. Git ignore. Recomendo também que vocês já usem o template que tem para a linguagem Java. Então aqui no Git ignore, clica do ladinho e bota ali Java. Ele vai ter um template para o Java que vai vir com algumas configurações já preenchidas, beleza? Licença pode deixar nenhuma, nem aberto. Ele vai criar o default branch main, tudo mais, e create repository. Criado o nosso repositório, nós vamos ter o nosso readme file com o padrão aqui, depois vocês fiquem à vontade em melhorar ele, e vamos ter também o noto arquivo .gitignore. Clique em cima dele, e aqui eu vou pedir para vocês editarem já uma configuração para nós utilizarmos com o nosso workspace do Eclipse. Então aqui existe esse editor de texto simples, mas que funcional, que a gente pode adicionar. Vocês vão ver que ele já trouxe algumas configurações previamente preenchidas, que é daquele template Java, e eu vou aqui no botãozinho Edit this file. Aqui na parte de editar, eu vou criar aqui em cima, então, Eclipse Workspace. Comentáriozinho, e eu vou dizer que é para ele ignorar todo o diretório .meta
metadata. Então, quero que ele ignore todo esse meu diretório metadata, ponto metadata. Por quê? Porque ali vai ter configurações do Eclipse, do Workspace. Não tem por que isso estar no nosso repositório. E daí eu posso dar um commit changes. Posso deixar a mensagem padrão que ele trouxe, dizer que é no branch main, é o nosso único branch. E beleza, comitado. Comitado. Agora a gente tem o nosso repositório Microservices Java criado na nuvem. Agora nós temos que pegar e clonar ele para o nosso sistema de arquivos local, para o nosso repositório. Vamos ter o nosso repositório local. Então aqui, agora fica a critério de cada um, vocês têm que localizar no local onde vocês, na parte do sistema de arquivos, onde vocês têm os arquivos de aula, como vocês preferem, como vocês melhor trabalham. Ah, eu uso na área de desktop, eu uso nos meus documentos, eu uso no OneDrive. Cada um tem o seu jeito. Eu tenho aqui um diretório de 2 pontos, né, dentro do meu D2 pontos, que é onde eu crio muitas coisas. E aqui, nesse caso, nesse raiz do meu D2 pontos, é onde eu vou criar uma pasta. Então, o botão direito aqui, né, botãozinho, vou criar um novo diretório, uma nova pasta, new folder, né, e vou colocar o mesmo nome que eu coloquei no meu repositório na nuvem, microservices-java, certo? Mesma coisa. Beleza. Agora eu criei na pasta, lembrando que aqui é onde vai estar os meus projetos de microserviços. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou abrir no terminal. Ah, professor, é um pouco diferente. Quando eu vou no abrir terminal, ele vai abrir meu terminal padrão do meu Windows, que no meu caso é o Windows PowerShell. Eu gosto muito. Se você não consegue aqui, você pode vir aqui na barra do Windows Explorer e digitar CMD. Ele vai abrir o terminal do prompt de comando. cmd.exe, né? Também funciona. Nesse caso aqui, eu vou utilizar então o terminal Windows PowerShell, certo? Tá aqui. Então tem que cuidar, a única coisa que você tem que cuidar é que o diretório que você deve estar é aquele diretório onde vai estar os nossos projetos, nesse caso aqui, D2 pontos, Microservices Java, e aqui a gente vai clonar o nosso diretório, nosso repositório da nuvem. Então eu vou botar lá git, comandinho git, né? Clone, que eu vou clonar. E aqui eu volto lá no meu browser, meu Firefox, Chrome, vou direto aqui no meu repositório Microservices Java, na página inicial assim do nosso repositório, e através aqui do nosso code, eu vou pegar o link para mim acessar o nosso repositório. Então, que vai ser lá, https, github, microservices java git. Eu posso selecionar aqui e dar um Ctrl C, eu posso vir aqui no botãozinho de copiar. Vou dar um copiado, vai ficar certinho. Volto para o meu terminal e aqui eu dou um Ctrl V, botão direito, ele vai colar, certo? Se eu simplesmente rodar esse comando, ele vai criar dentro da minha pasta microservices Java, ele vai criar uma subpasta microservices Java. E eu não quero isso, eu quero que ele esteja ali no raiz do microservices Java. Então eu boto ponto bar. Eu quero clonar esse meu repositório que está na nuvem para o meu sistema de arquivos local no diretório ponto bar, ou seja, dentro de D2 pontos barra microservices Java. E vou dar um enter. Ele vai começar o processo. Se precisar, pode ser que apareça para vocês pedindo login e senha, daí vocês têm que informar. Se deu tudo certo, você pode rodar um git status. Ele tem que dizer que o branch main, que é onde está nós, né, está atualizado com origin main, ou seja, com o branch origin main é o nosso repositório na nuvem. Então, o nosso repositório local estão sincronizados, estão atualizados, beleza? Se eu vier aqui no meu Windows Explorer, vocês vão ver que vai ter dois arquivinhos, gitignore, readme, e vai criar a pasta .git. Ah, o professor não apareceu para mim. Depende, se o teu Windows Explorer está configurado para exibir arquivos e pastas ocultos, vai aparecer como apareceu para mim. Se não está configurado, que é o padrão do Windows, não vai aparecer, mas não tem problema. Pode ficar tranquilo que está lá. Aí, depois de criado, então eu tenho meu repositório na nuvem, tenho meu repositório aqui no GitHub, tenho meu repositório aqui no sistema de arquivo local. Agora eu posso abrir o meu Eclipse, certo? Então, cliquei aqui, abro o meu Eclipse, lembrando que para isso vocês têm que estar com o Eclipse rodando na máquina.
vocês já devem ter instalado dentro do Eclipse através do Marketplace o Spring Tools para auxiliar, né? Então aqui vai para poder rodar o Eclipse. Beleza, aqui eu vou selecionar então a pasta aonde eu coloquei, né? Então esse cara aqui, ó, D2 pontos, microservice já, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, que aqui dentro vai ter os meus projetos e aqui dentro vai ter o nosso workspace. Por isso que o metadata foi colocado no ignorar. Ignore. Vou dar um launch. Ele já vai criar aqui ó, o metadata, que esse cara não vai subir para o Git na nuvem, vai servir somente para o Git local, só para o sistema de arquivos, né, para o nosso Eclipse poder rodar. Está carregando aqui, iniciando o nosso Eclipse. Iniciou o nosso Eclipse, ele vem à tela de boas-vindas, você pode fechar. Você vai ver que aqui não existe nenhum arquivo. Lembrando, o Eclipse ele trabalha com Workspace, então, por mais que o Workspace esteja aqui, ele não vai aparecer esses arquivos ali dentro, certo? É diferente um pouco do IntelliJ, do VS Code. Não aparece nada aqui no Project Explorer, então não aparece nada. A partir daqui é que nós vamos criar os nossos projetos. Antes de nós criarmos o nosso primeiro projeto, que vai ser o famoso Hello World, vai ser o nosso saudação, né? Então, antes disso, quero já configurar esse meu workspace de uma maneira legal. E eu recomendo, novamente, é uma recomendação, mas recomendo fortemente que todos configurem assim, fica mais fácil como a gente vai trabalhar. Depois que você instalou o Spring Tools, professor, não instalei ainda. Então, você vai lá no menu Help, Eclipse Marketplace, clica ali. Ele vai abrir uma janelinha do Eclipse Marketplace. Então, ele vai... Opa! E tem que esperar ele carregar aqui. Ele vai lá e buscar a lista de extensões e tudo mais, né? Então, você vai procurar aqui por Spring, dá um Enter. Se você botar só Spring, que é do nosso framework, já vai aparecer. E cuidado, pessoal. Não peguem o Spring Tools 3, peguem o Spring Tools 4. Esse cara aqui, ó, Spring Tools 4, Suite 4, certo? Então, você vai mandar instalar. Pode ver para mim aqui, já aparece ali, instalado. Então, você vai mandar ele instalar o Spring Tools 4. Depois que ele terminar de instalar, daí você vai reiniciar, provavelmente ele vai pedir para reiniciar o Eclipse, você reinicia ele. Após reiniciar o Eclipse com o Spring Tools 4 instalado, ele vai aparecer aqui em cima um botãozinho, ó, Boot Dashboard. Esse cara que é importante. Então, observe esse botão aqui em cima, o botãozinho verde, o símbolozinho do Spring Boot, né? E quando você bota ali o touch test dele, aparece Boot Dashboard. Você vai clicar em cima dele, ele vai abrir por padrão o Boot Dashboard aqui junto com essas outras ferramentas, com a parte de servidor, terminal, do ProParts, Data Source Explorer, do console que vai aparecer, certo? Ele vai abrir aqui. Eu não gosto de trabalhar com ele aqui, eu gosto de jogar ele para o lado, tá? Então, eu recomendo que vocês peguem, é só clicar ele aqui, arrastar, né? Para que ele apareça aqui, ó. Só tem que cuidar, né? Não quero que fique do ladinho, quero que fique embaixo aqui, ó. Para que fique aqui, ó. Aqui em cima vai ficar o meu Project Explorer, aqui embaixo o meu Boot Dashboard e aqui os outros coisas e tudo mais. Esse outline eu posso fechar esse cara, não quero esse cara. E daí eu vou ter o meu ambiente para mim programar, beleza? Então, pessoal, eu quero jogar esse Boot Dashboard lá para a direita. Eu quero... Bom, aí é critério de cada um. O workspace que você vai montar no Eclipse é critério de cada um. Só que se vocês quiserem seguir essa parte aqui vai ficar mais fácil, porque é assim que o professor vai trabalhar. Então, vai ficar mais visível, né? Mas fica a critério de cada um aí, essa preparação, beleza? Então, já temos o nosso Eclipse, um workspace configurado dentro do nosso repositório. Nosso repositório já está local aqui, já temos no nosso sistema de arquivos local o nosso repositório configurado, já temos o nosso repositório na nuvem configurado, né? Público, todo mundo tem acesso. Lembre-se, se for privado, tem que dar acesso ao professor. E daí, a partir de agora, é nós irmos programando e subindo as alterações, beleza? Então, agora em diante,
os próximos vídeos a gente vai começar a criar os nossos projetinhos, nossos microserviços e tudo mais. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Um forte abraço. Até mais.